Olá, comunidade. Hoje separei 4 relatos perturbadores que aconteceram com coveiros. Esses relatos não podem ser encontrados facilmente. Então peço que prepare-se para ouvir essas histórias sinistras e inéditas. Me chamo Dom e sou o seu narrador do canal Evocando Medo. Olá, Dom. Me chamo Tiago e gostaria de compartilhar minha história. Eu precisava de dinheiro, e rápido. A vida não estava fácil, e eu estava desesperado por um emprego. Foi então que, num passeio despretensioso perto de casa, vi um anúncio na frente do cemitério local. Contrata-se coveiro urgente, disponibilidade de horário. Era tudo o que pediam. Não pensei 2 vezes. O cemitério ficava a poucas quadras de onde eu morava. Então decidi me candidatar na hora. Fui até o escritório do administrador, um homem de meia idade chamado Sr. John. Ele me olhou de cima a baixo e, sem muitas perguntas, me contratou no mesmo dia. Parecia bom demais para ser verdade. O Sr. John só pediu que eu estivesse pronto para começar imediatamente e mencionou que havia algumas peculiaridades no trabalho. Pensei que ele se referia ao horário ou ao ambiente, mas o que eu não sabia era o que aquele cemitério escondia. No meu primeiro dia de trabalho, o cemitério parecia tranquilo, quase sereno. As lápides enfileiradas sob a luz do sol matutino davam um ar de paz ao lugar. O Sr. John me mostrou os afazeres básicos, como cuidar dos túmulos e manter o local limpo. Era uma rotina simples, mas o silêncio absoluto era perturbador. O dia passou sem grandes eventos, e eu comecei a pensar que as peculiaridades mencionadas pelo Sr. John eram exageros. Foi quando a noite caiu que comecei a perceber que algo estava diferente. O ambiente parecia mudar drasticamente com a chegada da noite. As sombras se alongavam e o silêncio se tornava opressivo. Estava varrendo a entrada principal quando ouvi passos. Levantei a cabeça e olhei ao redor, mas não havia ninguém. Ignorando o incidente, continuei meu trabalho. Mas os passos retornaram, desta vez mais próximos. Pareciam circundar-me, como se alguém estivesse me observando. Resolvi explorar um pouco, imaginando que talvez fosse algum visitante. Caminhei por entre as lápides, sentindo o frio aumentar. Quanto mais eu andava, mais a sensação de estar sendo vigiado se intensificava. Finalmente, ao virar uma esquina perto de um velho mausoléu, vi uma figura ao longe, uma silhueta imóvel observando um túmulo específico. Tentei chamar, mas minha voz parecia ser engolida pelo silêncio. A figura não se moveu e um arrepio percorreu meu corpo. Decidi voltar para a minha cabana e esperar o amanhecer. Quando relatei o incidente ao Sr. John na manhã seguinte, ele apenas assentiu, como se já esperasse por isso. "Você verá mais coisas assim", disse ele. "Mas não deixe que te assuste. É apenas o começo." Nos dias seguintes, comecei a notar mais coisas estranhas no cemitério. Sons inexplicáveis durante a noite, sombras que pareciam se mover sozinhas e uma sensação constante de estar sendo observado. Mas foi no meu 5º dia de trabalho que a situação realmente piorou. Era uma noite particularmente fria e nevoenta. Eu estava realizando minha ronda noturna quando vi, mais uma vez, a figura com o sobretudo preto. Desta vez, estava mais perto do túmulo de alguém chamado Jorge. Aproximei-me com cautela, tentando não fazer barulho. Quando estava a poucos metros, a figura se virou levemente e eu pude ver algo que fez meu sangue gelar. Onde deveria estar o rosto, havia apenas uma escuridão profunda, como um vazio. Tentei falar, mas as palavras não saíam. De repente, a figura se dissolveu na neblina, desaparecendo completamente. Voltei correndo para a cabana e tranquei a porta, o coração batendo descontroladamente. No dia seguinte, contei tudo ao Sr. John.
Ele me olhou com uma expressão séria e me levou até um antigo escritório nos fundos do cemitério. Lá, me mostrou um livro velho e empoeirado, um diário de registros do cemitério. Ele abriu em uma página específica e apontou para um nome: Jorge. Jorge foi enterrado aqui há muitos anos, começou ele. Mas seu túmulo sempre teve visitantes estranhos, especialmente aquele homem de sobretudo. Ninguém sabe quem ele é ou o que ele quer, mas ele aparece sempre e cada vez mais perto. Naquela noite, com a cabeça cheia de perguntas, decidi investigar mais. Passei a noite inteira observando o túmulo de Jorge de longe, escondido atrás de uma grande lápide. Por volta da meia-noite, a neblina começou a se formar novamente e a figura apareceu. Desta vez, ela não estava sozinha. Várias sombras começaram a se mover ao redor do cemitério, como se dançassem em um ritual macabro. Eu sentia o medo crescendo dentro de mim, mas não conseguia desviar o olhar. As sombras se aproximaram do túmulo de Jorge, e o homem de sobretudo levantou uma mão como se estivesse comandando-as. O ar ficou gélido, e meu corpo tremeu incontrolavelmente. De repente, uma das sombras se voltou na minha direção, como se me tivesse sentido. O pavor tomou conta de mim e corri de volta para a cabana, me trancando lá dentro até o amanhecer. Naquela noite percebi que o cemitério guardava segredos muito mais sombrios do que eu podia imaginar. Na semana seguinte, os eventos inexplicáveis no cemitério se intensificaram. A figura de sobretudo apareceu todas as noites, e as sombras se tornaram uma presença constante. Minha curiosidade e medo se misturaram, me levando a um ponto de ruptura. Eu precisava entender o que estava acontecendo, mesmo que isso significasse enfrentar meus piores medos. Decidi que naquela noite eu confrontaria o homem de sobretudo. Esperei até que o cemitério estivesse envolto na habitual neblina densa. Escondido atrás de uma lápide, observei a figura aparecer ao lado do túmulo de Jorge, como sempre. Respirei fundo e saí do meu esconderijo, caminhando lentamente em sua direção. "Quem é você?" gritei, minha voz ecoando pelo cemitério silencioso. A figura não respondeu, apenas virou a cabeça levemente na minha direção. A escuridão onde deveria estar seu rosto parecia ainda mais profunda, um abismo sem fim. Continuei andando, sentindo uma mistura de terror e determinação. Quando estava a poucos passos de distância, o homem de sobretudo levantou a mão novamente e as sombras começaram a se agitar ao seu redor. O ar ficou pesado e eu senti uma pressão imensa no peito, como se algo estivesse tentando me esmagar. Cada passo que eu dava parecia uma luta contra uma força invisível. Finalmente, quando estava a um braço de distância, a figura falou pela primeira vez. Sua voz era um sussurro, gelada e vazia. "Você não pertence aqui", disse ele. "Este é um lugar para os mortos, não para os vivos." A neblina se tornou mais espessa e as sombras começaram a me cercar. Senti uma mão gelada agarrar meu braço e um calafrio percorreu minha espinha. Olhei ao redor, tentando encontrar uma saída, mas estava cercado. O desespero tomou conta de mim. Foi então que algo inesperado aconteceu. O túmulo de Jorge começou a brilhar com uma luz fraca, quase imperceptível. As sombras recuaram momentaneamente e o homem de sobretudo pareceu hesitar. Aproveitei a oportunidade e corri em direção à luz. Ao chegar perto do túmulo, senti uma força invisível me puxar para trás, mas lutei contra ela com todas as minhas forças. A luz cresceu em intensidade e as sombras começaram a dissipar. O homem de sobretudo deu um passo para trás, parecendo enfraquecido. Finalmente, com um último esforço, consegui tocar a lápide de Jorge. A luz explodiu em um clarão cegante e tudo ao meu redor desapareceu em um instante de brilho puro. Quando a luz se dissipou, o cemitério estava silencioso novamente. A neblina havia desaparecido e as sombras se foram. O homem de sobretudo também havia sumido, deixando apenas uma sensação de vazio no ar. Caí de joelhos, exausto e atordoado, mas aliviado por ter sobrevivido. O Sr. John me encontrou na manhã seguinte, e ao ouvir minha história,
Ele apenas assentiu. Você viu o que poucos conseguem ver, disse ele, e sobreviveu. Mas lembre-se, o cemitério nunca esquece. O cemitério voltou a uma aparente normalidade nos dias seguintes. As noites eram menos opressivas e os sons estranhos diminuíram. No entanto, o incidente me deixou marcado. Eu sabia que o que havia acontecido não podia ser completamente explicado e que a presença do homem de sobretudo era apenas um dos muitos segredos que o cemitério guardava. Alguns dias depois, enquanto fazia minha ronda noturna, encontrei algo curioso perto do túmulo de Jorge. Um antigo relógio de bolso. Parecia pertencer a outra era, e ao abri-lo, vi uma inscrição: para Jorge, com amor eterno. Era um objeto carregado de história, um possível fragmento do passado que ainda assombrava o presente. Tentei pesquisar sobre Jorge e o possível dono do relógio, mas não encontrei muitas informações. O passado do cemitério estava envolto em mistério, e as respostas pareciam sempre fora de alcance. Decidi guardar o relógio, uma lembrança do que havia enfrentado, um símbolo dos segredos não revelados. Uma noite, meses depois do incidente, enquanto descansava em casa, ouvi um som familiar, passos lentos e constantes, como os que ouvia no cemitério. Olhei pela janela e por um breve momento vi uma figura com um sobretudo preto parada sob a luz da lua. Pisquei, e ela desapareceu na neblina que começava a se formar. O cemitério nunca esquece. E de certa forma, eu sabia que a história não tinha realmente acabado. Aquela figura sombria e os segredos enterrados continuavam a vigiar, a esperar. Minha vida mudou para sempre, e a sensação de ser observado nunca mais me abandonou. Às vezes ainda sinto o frio da mão invisível em meu ombro, e o som dos passos à distância me lembra que, mesmo fora do cemitério, eu nunca estarei completamente livre. Eu trabalho como coveiro há quase 5 anos e com 2 férias vencidas, faltavam apenas alguns dias para eu finalmente poder tirar uma folga. Passar um tempo longe daquele cemitério seria um alívio bem-vindo. Os dias tinham sido tranquilos e eu estava contando os minutos para minha pausa. O cemitério ficava em um bairro pacato, onde todos se conheciam, e raramente havia qualquer problema. As noites eram sempre silenciosas. Apenas o som do vento balançando as árvores e, ocasionalmente, o distante latido de um cachorro. Uma noite, enquanto eu fazia minha ronda habitual, ouvi um barulho estranho. Algo pesado havia caído. Seguindo o som, encontrei uma das lápides tombadas. Estava claro que não era um acidente. Alguém a derrubou de propósito. Minhas suspeitas logo se confirmaram quando vi um adolescente, conhecido no bairro por suas travessuras, espreitando entre as lápides. Decidi que era hora de ensinar uma lição àquele garoto insolente. Com a intenção de dar uma lição ao garoto, planejei uma pequena peça. Sabia que ele tinha um medo irracional de fantasmas, então, enquanto ele ainda estava ocupado espiando as lápides, comecei a assobiar uma melodia sinistra, escondido atrás de uma grande estátua de anjo. O garoto parou, seu corpo inteiro tenso, e olhou em volta, tentando localizar a origem do som. Podia ver o medo crescendo em seus olhos, e aquilo me deu uma estranha satisfação. Continuei assobiando cada vez mais alto, até que ele começou a recuar, seus passos rápidos e hesitantes. Aproveitando a oportunidade, saí da minha posição e, disfarçado pela escuridão, me movi para um ponto mais próximo dele, sempre mantendo o som do assobio. De repente ele parou de se mover, seu corpo se virando lentamente na minha direção, como se tivesse percebido algo. A expressão no rosto dele mudou de confusão para puro terror, mas não pelo assobio. Algo mais estava errado. Senti um calafrio na espinha e parei de assobiar, esperando ver para onde ele estava olhando. O garoto não estava olhando para mim. Ele estava olhando para algo atrás de mim. Virei-me devagar, meu coração batendo mais rápido, mas não havia nada lá. Quando voltei minha atenção para o garoto, ele já havia desaparecido.
Perplexo e com uma sensação crescente de desconforto, decidi que era melhor deixar a brincadeira de lado e terminar minha ronda rapidamente. No entanto, à medida que eu continuava meu trabalho, não conseguia me livrar da sensação de estar sendo observado. As horas passaram lentamente enquanto eu continuava minha ronda, mas a sensação de estar sendo observado não me deixava. A cada sombra que se movia com o vento, meu coração disparava. Tentei me convencer de que era apenas minha mente pregando peças em mim após o susto inicial, mas algo dentro de mim sabia que havia mais. Na noite seguinte, voltando ao trabalho, a atmosfera parecia mais pesada. O silêncio era mais profundo, quase sufocante. Enquanto caminhava entre as lápides, vi novamente a lápide que o garoto derrubou. Estava de pé, como se nunca tivesse sido perturbada. Um arrepio percorreu minha espinha, mas eu continuei, tentando ignorar o desconforto. Enquanto caminhava pelo caminho principal, ouvi passos atrás de mim, leves e hesitantes. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. Comecei a acelerar o passo, tentando acabar logo com a ronda. Foi então que ouvi uma risada baixa e infantil, cortando o silêncio da noite. Tremendo, decidi terminar a ronda e sair daquele lugar o mais rápido possível. Enquanto caminhava de volta para o portão, vi uma figura encapuzada parada no topo de uma colina próxima. Seu olhar parecia perfurar minha alma, e eu sabia que aquela noite ainda não havia acabado. Ao chegar ao portão, ouvi novamente a risada, agora mais próxima e mais sinistra. De alguma forma, eu sabia que aquela presença sombria não iria me deixar em paz tão facilmente. A terceira noite começou com um pressentimento ainda mais forte de perigo. A escuridão parecia mais densa, como se o próprio cemitério estivesse respirando. Cada passo que eu dava soava mais alto, como se ecoasse por todo o lugar. Eu sabia que algo terrível estava para acontecer, mas não podia simplesmente abandonar meu posto. Enquanto caminhava, vi novamente a figura do garoto, desta vez mais perto, quase ao alcance do meu braço. Seu sorriso era ainda mais perturbador, e seus olhos vazios pareciam seguir cada movimento meu. Eu tentei ignorá-lo e continuar minha ronda, mas ele começou a sussurrar, suas palavras indistinguíveis, mas carregadas de um mal antigo e profundo. De repente, todas as luzes do cemitério se apagaram, mergulhando tudo em uma escuridão total. Meus instintos gritavam para eu correr, mas meus pés estavam colados ao chão. Então, senti uma mão gelada no meu ombro. Virei-me rapidamente e, para meu horror, encontrei-me face a face com o garoto. Ele estava perto demais, seus olhos mortos fixos nos meus. Sem aviso, a terra ao nosso redor começou a tremer. As lápides ao nosso redor começaram a cair, como se algo gigantesco estivesse se movendo abaixo de nós. Eu ouvi vozes, dezenas delas, todas sussurrando meu nome. O garoto começou a rir, um som que parecia rasgar a própria realidade. Tentando me afastar, tropecei e caí, minha lanterna rolando para longe, deixando-me no escuro absoluto. Foi então que vi a figura encapuzada novamente, agora muito mais próxima. Ela levantou uma mão esquelética, apontando diretamente para mim. A terra sob mim começou a abrir, formando um buraco negro e profundo. Era como se o próprio cemitério estivesse tentando me engolir. O garoto continuava a rir, e as vozes ao meu redor se intensificavam, formando um coro de desespero. Desesperado, consegui me levantar e correr, sentindo o chão se mover debaixo de mim. A figura encapuzada e o garoto me seguiram, suas risadas ecoando na minha mente. Cada passo que eu dava parecia me levar mais fundo na escuridão. Finalmente, cheguei ao portão do cemitério e, com todas as minhas forças, consegui abri-lo e sair correndo para a rua. Atrás de mim, as risadas e os sussurros cessaram abruptamente. O silêncio voltou a dominar a noite, mas eu sabia que aquilo não havia acabado. O cemitério havia despertado algo sombrio, algo que não iria me deixar tão facilmente. Enquanto eu corria para casa, podia sentir a presença sinistra ainda me seguindo, esperando o momento certo para me arrastar de volta para aquele inferno de onde eu nunca deveria ter saído.
As noites seguintes foram um tormento. Mesmo em casa, sentia a presença do garoto e da figura encapuzada me observando. Os pesadelos se tornaram constantes, cada um mais vívido e perturbador que o anterior. A cada vez que fechava os olhos, via o cemitério, as lápides caindo e a terra se abrindo. Uma noite, incapaz de suportar mais, decidi revisar as gravações das câmeras de segurança do cemitério, na esperança de encontrar alguma explicação racional para os eventos. O que vi gelou meu sangue. As gravações mostravam o garoto parado imóvel, exatamente onde eu o tinha visto. Mas então algo estranho aconteceu. Enquanto eu caminhava pelas sombras, ele desaparecia e reaparecia como se estivesse se movendo entre os planos de existência. O mais perturbador, porém, foi ver a figura encapuzada. Ela não estava apenas no cemitério, mas parecia seguir cada um dos meus movimentos. Em um momento, vi algo que me fez parar de respirar. A figura estava dentro da minha casa, parada atrás de mim, observando cada movimento meu enquanto eu assistia às gravações. Com o coração batendo descontroladamente, desliguei a gravação e me virei lentamente. O quarto estava vazio, mas a sensação de ser observado permanecia. Nunca soube o que aconteceu depois daquela noite. O cemitério continuou a operar normalmente, mas eu nunca mais voltei. Pedi demissão e me mudei para longe, na esperança de deixar aqueles horrores para trás. Mas mesmo agora, às vezes, sinto uma presença sombria. À noite, ouço risadas baixas e sussurros, e vejo sombras se movendo pelo canto dos meus olhos. Talvez seja apenas a minha mente, marcada pelos eventos daquele cemitério. Ou talvez aquelas entidades ainda estejam me seguindo, esperando pacientemente o momento certo para me arrastar de volta para aquele inferno. Me chamo Rafael e trabalhei como coveiro em um pequeno cemitério de cidadezinha por quase uma década. Era um trabalho solitário, mas eu sempre encontrei conforto na paz e tranquilidade do lugar. No entanto, tudo mudou em uma manhã cinzenta de inverno, quando recebi a ordem para exumar um caixão antigo que deveria ser movido para uma nova área do cemitério. A tarefa parecia simples, mais um dia comum de trabalho. Enquanto abria o caixão com cuidado, algo inesperado aconteceu. Entre os restos mortais, encontrei uma carta antiga, amarelada pelo tempo. A curiosidade me dominou e, sem pensar duas vezes, abri a carta. As palavras dentro dela eram perturbadoras. Era uma carta escrita por alguém que previu sua própria morte com detalhes impressionantes. No começo parecia uma mera coincidência ou uma brincadeira mórbida, mas quando comecei a ler sobre eventos futuros descritos na carta, algo no meu interior mudou. Os primeiros eventos eram triviais, mas logo se tornaram alarmantes. Decidi guardar a carta, mas não pude ignorar o crescente sentimento de medo e desespero que ela me causou. Uma noite, enquanto a chuva batia contra as janelas da minha pequena casa, eu percebi que minha vida estava prestes a mudar para sempre. A carta não saía da minha cabeça. Cada linha estava gravada em minha mente, mas eu tentava me convencer de que era apenas uma coincidência. No entanto, não demorou muito para o primeiro evento descrito na carta acontecer. Era uma coisa pequena, uma tempestade repentina que derrubaria uma árvore no portão do cemitério. E exatamente como estava escrito, uma semana depois, uma tempestade violenta surgiu do nada e uma velha árvore caiu, bloqueando a entrada do cemitério. O desconforto começou a crescer dentro de mim, mas ainda assim tentei racionalizar. Tempestades acontecem, árvores caem. Coincidência, continuei dizendo a mim mesmo. Mas à medida que os dias passavam, outros eventos preditos na carta começaram a se concretizar. Um visitante estranho que eu nunca tinha visto antes apareceu no cemitério, exatamente na data mencionada. Ele vestia um terno antigo e parecia perdido, murmurando palavras que não conseguia entender. A tensão aumentou quando a carta previu a morte de um homem da cidade, dizendo que ele seria encontrado morto em circunstâncias misteriosas,
perto de uma lápide específica. Alguns dias depois, recebi a notícia de que um homem foi encontrado morto exatamente onde a carta mencionava. Os detalhes da morte eram perturbadoramente precisos. Meu medo se transformou em pavor quando percebi que os eventos previstos na carta estavam se aproximando cada vez mais de mim. Cada novo acontecimento era como um passo a mais em direção a um destino inevitável e sombrio. Passei noites sem dormir, imaginando o que mais a carta poderia revelar e como isso afetaria minha vida. Decidi que precisava fazer algo. Comecei a procurar informações sobre a pessoa que escreveu a carta e sobre o caixão onde a encontrei. Minha investigação me levou a descobrir que a pessoa era um antigo residente da cidade, alguém conhecido por suas previsões e premonições. Muitos na cidade diziam que ele tinha um dom sombrio, um conhecimento proibido sobre o futuro. Enquanto mais peças do quebra-cabeça se encaixavam, a sensação de estar sendo observado se intensificava. Eu não conseguia escapar do sentimento de que algo ou alguém estava me vigiando, esperando o momento certo para agir. A carta, agora, parecia menos um aviso e mais uma sentença. Cada previsão que se concretizava me deixava mais ansioso e paranoico. Eu evitava passar muito tempo no cemitério, mas meu trabalho me obrigava a estar lá quase todos os dias. E cada dia trazia um novo evento descrito na carta. Um dos acontecimentos mais perturbadores foi a previsão de uma noite em que ouviria vozes sussurrando meu nome. Segundo a carta, essas vozes seriam daqueles que já partiram, avisando-me sobre um perigo iminente. Na noite especificada, enquanto fazia minha ronda final, ouvi o que parecia ser um sussurro vindo do túmulo mais antigo do cemitério. Meu sangue gelou e eu parei, tentando escutar melhor. A voz era fraca, mas clara, e estava dizendo meu nome repetidamente. Olhei em volta tentando encontrar a fonte do som, mas não havia ninguém. O cemitério estava deserto como sempre. As vozes começaram a aumentar em número e volume, como se várias pessoas estivessem sussurrando ao mesmo tempo. Corri para o portão, meu coração batendo forte, e saí correndo para minha casa, deixando as vozes para trás, mas não o medo. Nas noites seguintes, as coisas pioraram. Comecei a ver sombras se movendo pelo cemitério, sempre no canto do meu olho. Quando olhava diretamente, elas desapareciam, mas a sensação de estar sendo observado nunca ia embora. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi passos pesados no corredor da minha casa. Levantei-me devagar e segui os sons, mas não encontrei ninguém. No entanto, quando voltei para o quarto, encontrei a carta aberta na minha cama, apesar de ter certeza de que a deixei trancada em uma gaveta. As previsões mais sinistras ainda estavam por vir. A carta mencionava um acidente trágico envolvendo alguém próximo a mim. Tentei avisar minha família e amigos, mas todos me acharam paranoico. Na data prevista, um dos meus colegas de trabalho sofreu um acidente terrível no cemitério, exatamente como a carta descreveu. Isso foi a gota d'água para mim. A carta também mencionava um evento final, algo terrível que aconteceria comigo se eu não tomasse uma ação imediata. Minhas noites se tornaram insuportáveis, com pesadelos constantes e a sensação de que algo estava prestes a acontecer. Decidi que precisava sair daquele lugar antes que o pior acontecesse. Passei meus dias planejando minha partida, arrumando minhas coisas e procurando um lugar para onde pudesse ir, longe daquele cemitério amaldiçoado. A cada passo que eu dava, sentia que o tempo estava se esgotando, como se a carta estivesse me avisando que minha própria vida estava em jogo. A última noite antes da minha partida estava carregada de tensão. Eu sabia que precisava terminar minha última ronda no cemitério, mas o medo de enfrentar o que quer que estivesse me aguardando era quase paralisante. Com a carta na mochila, como um talismã sombrio, me forcei a entrar no cemitério uma última vez. Enquanto caminhava pelas lápides, o ar parecia mais frio e pesado. Cada sombra parecia se mover de forma sinistra, e os sussurros começaram novamente, dessa vez mais altos e insistentes. Meus passos ecoavam pelo terreno deserto,
e eu sentia uma presença cada vez mais próxima. Cheguei ao túmulo onde havia encontrado a carta e senti um arrepio percorrer minha espinha. De repente ouvi um barulho atrás de mim, como se algo estivesse se arrastando pelo chão. Virei-me rapidamente e vi uma figura sombria se aproximando lentamente. A luz da minha lanterna tremeluziu, mas consegui distinguir o rosto pálido e vazio de um homem, os olhos sem vida fixos em mim. Reconheci aquele rosto das fotos antigas que tinha encontrado durante minha investigação. Era o homem que escreveu a carta. A figura se aproximava e eu sentia um terror crescente. Comecei a recuar, mas tropecei em uma lápide e caí. A figura continuou avançando e pude ouvir sua voz, um sussurro gélido que parecia penetrar minha alma. Ele repetia as palavras da carta, como uma profecia macabra se desenrolando diante de mim. No auge do meu desespero, lembrei-me das palavras finais da carta. Se você ler isso, deve sair daqui antes que seja tarde demais. Com um esforço tremendo, me levantei e corri em direção ao portão, os sussurros e a figura sombria me seguindo de perto. Parecia que o próprio cemitério estava tentando me manter ali, as sombras se fechando ao meu redor. Consegui alcançar o portão e, com um último impulso de adrenalina, o abri e corri para a rua. Atrás de mim, os sussurros cessaram abruptamente e a figura desapareceu, como se nunca tivesse existido. Ofegante e em pânico, continuei correndo até chegar em casa, onde rapidamente fechei todas as portas e janelas. Naquela noite, fiz as malas e parti sem olhar para trás. Deixei a carta e tudo o que me ligava àquele cemitério para trás, determinado a começar uma nova vida longe daquele lugar amaldiçoado. Mas mesmo agora, enquanto dirijo para longe, não consigo me livrar da sensação de que algo ainda está me observando, esperando pacientemente pelo momento certo para me arrastar de volta para aquele inferno. As semanas que se seguiram foram um misto de alívio e paranoia. Mudei-me para uma cidade distante, comecei um novo trabalho e tentei reconstruir minha vida. Mas a sensação de ser observado nunca me abandonou completamente. As noites eram especialmente difíceis, com pesadelos recorrentes e a sensação de que algo estava à espreita. Uma noite, enquanto tentava dormir, ouvi um sussurro familiar. Meu coração disparou e meus olhos se abriram de repente. No canto do quarto, uma sombra se movia lentamente, tomando a forma do homem da carta. Ele estava lá, seus olhos vazios fixos em mim e o mesmo sorriso sinistro estampado em seu rosto pálido. Sabia que fugir não adiantaria. Aquela presença me seguiria onde quer que eu fosse. Com a coragem que me restava, decidi enfrentar meu medo. "O que você quer de mim?" perguntei, minha voz trêmula. O sussurro respondeu suave e frio como gelo. "Você não pode escapar do destino que já foi escrito." Fechei os olhos e, quando os abri novamente, a sombra havia desaparecido, mas o medo permaneceu. Desde então, vivo com a constante vigilância, esperando o próximo movimento daquela entidade sombria. Sei que um dia, o destino que foi escrito na carta se cumprirá, e eu enfrentarei meu final, como previsto. E até lá, vivo cada dia como se fosse o último, aguardando o momento em que a profecia finalmente se cumprirá. Boa noite, Dom. Meu nome é João e sou coveiro em um pequeno cemitério na periferia da cidade. Em 2019, eu tinha 45 anos e já estava acostumado com a rotina silenciosa e previsível do lugar. As noites eram tranquilas, o som das árvores balançando com o vento e, ocasionalmente, o canto de um pássaro noturno eram os únicos ruídos que quebravam o silêncio. Tudo parecia normal até aquela noite de setembro, quando algo fora do comum chamou minha atenção. Naquela noite, enquanto fazia minha ronda habitual, notei algo estranho. O céu estava nublado e sem lua, mergulhando o cemitério em uma escuridão ainda mais densa. Foi então que vi lanternas se movendo entre as lápides. Inicialmente pensei que fossem adolescentes brincando ou pregando uma peça,
mas logo percebi que os movimentos das luzes seguiam um padrão específico, como se estivessem procurando algo. Minha curiosidade venceu o medo. Movi-me silenciosamente entre as lápides, tentando não chamar a atenção. As luzes estavam concentradas em uma área do cemitério que raramente era visitada, especialmente à noite. Conforme me aproximava, comecei a ouvir vozes baixas, quase sussurradas, e um som que parecia um cântico. Escondido atrás de uma grande estátua de anjo, pude ver um grupo de pessoas reunidas em círculo ao redor de uma lápide antiga. Todos usavam capas escuras e seguravam lanternas. No centro do círculo, um homem segurava um livro velho e lia em voz alta, numa língua que eu não conseguia entender. As palavras soavam sombrias e carregadas de um poder que me dava calafrios. Algo estava terrivelmente errado. O cântico aumentou de intensidade, e eu podia sentir a atmosfera ao redor ficando mais pesada e opressiva. A curiosidade inicial se transformou em um medo palpável. Eu sabia que precisava sair dali, mas algo me mantinha paralisado assistindo a cena diante de mim. O homem no centro do círculo levantou o livro acima da cabeça e todos os outros participantes começaram a murmurar em uníssono. Foi então que vi algo que me gelou até os ossos. No chão, dentro do círculo, havia um símbolo estranho desenhado com um líquido escuro que parecia sangue. Os participantes começaram a se mover em sincronia ao redor do símbolo, seus cânticos se tornando cada vez mais altos e intensos. A sensação de perigo iminente era esmagadora. De repente, ouvi um estalo alto e, para meu horror, percebi que tinha pisado em um galho seco. O som reverberou pelo cemitério silencioso e todos os rostos se viraram instantaneamente em minha direção. O homem com o livro baixou os olhos e me encarou. Senti um calafrio percorrer minha espinha enquanto ele fechava o livro lentamente e dava um passo à frente, apontando em minha direção. O líder do grupo começou a se aproximar, seguido pelos outros. O medo tomou conta de mim, e finalmente meus instintos de sobrevivência se ativaram. Virei-me e corri o mais rápido que pude entre as lápides, sentindo os passos e as lanternas me perseguindo. O cemitério, que sempre foi um lugar de trabalho tranquilo, agora se tornava um labirinto de terror, com sombras ameaçadoras a cada esquina. Enquanto corria, os cânticos recomeçaram, mais baixos, mas agora carregados de um tom ameaçador. As vozes ecoavam em minha mente, prometendo que aquilo não havia acabado. Cheguei ao portão do cemitério com as mãos trêmulas e destranquei-o rapidamente, saindo em disparada para a rua. Atrás de mim, as vozes se dissiparam, mas a sensação de ser perseguido permaneceu. Eu sabia que precisava de uma prova concreta do que havia testemunhado. Voltei ao cemitério durante o dia, determinado a encontrar algum vestígio do que aconteceu. Tudo parecia normal, mas a sensação de que algo terrível estava à espreita não me deixava. Numa noite de lua cheia, decidi que iria observar novamente, mas desta vez com mais cautela. Fiquei escondido, esperando. O tempo parecia se arrastar, e eu estava prestes a desistir quando vi as lanternas novamente. O grupo estava de volta, reunido em torno da mesma lápide. Desta vez, eu estava armado com meu celular para registrar o que acontecia. Os cânticos recomeçaram, e o homem com o livro começou a recitar suas palavras sombrias. Eu gravei tudo, mas uma sensação de pavor crescente tomou conta de mim. Enquanto gravava, algo ainda mais aterrador aconteceu. O chão dentro do círculo começou a se abrir lentamente, revelando um buraco escuro. Uma fumaça espessa e negra começou a sair do buraco, e os cânticos aumentaram em intensidade. Senti um impulso irresistível de correr, mas sabia que precisava de provas. Continuei gravando até que, de repente, a fumaça tomou a forma de uma figura humanoide, seus olhos brilhando com uma luz vermelha sinistra. O grupo parecia invocar algo além da compreensão humana, algo maligno. Foi então que um dos membros do grupo me viu. Ele apontou em minha direção e os cânticos cessaram abruptamente. Em um instante, todos começaram a correr em minha direção. Guardei o celular rapidamente e comecei a correr por minha vida.
Os gritos e passos atrás de mim eram ensurdecedores. Enquanto corria, tropecei e caí, mas me levantei rapidamente, impulsionado pelo medo. Cheguei ao portão do cemitério e consegui sair, trancando-o atrás de mim. Olhei para trás e vi as figuras encapuzadas paradas do outro lado do portão, seus olhos brilhando na escuridão. Voltei para casa, trancando todas as portas e janelas. Revisei a gravação várias vezes, tentando processar o que tinha visto. Sabia que tinha provas, mas também sabia que aqueles que estavam por trás do ritual não iam desistir facilmente. Com o vídeo como prova, fui à polícia no dia seguinte. No entanto, quando mostrei a gravação, tudo o que aparecia era uma imagem distorcida e estática, como se algo ou alguém tivesse apagado as evidências. Os policiais me olharam com ceticismo, claramente achando que eu estava delirando. Sem provas, minha história parecia uma invenção absurda. Sentindo-me desesperado e sem saber em quem confiar, decidi que precisava sair da cidade. Naquela noite, arrumei minhas coisas e peguei a estrada, dirigindo o mais rápido que pude para longe daquele cemitério. Agora vivo em um lugar distante, tentando reconstruir minha vida. Às vezes vejo lanternas movendo-se na escuridão e ouço cânticos sombrios sussurrados pelo vento. Não sei se é apenas minha mente pregando peças em mim ou se realmente estou sendo seguido. Nunca saberei o que realmente aconteceu naquele cemitério ou o que aquele grupo estava tentando invocar. Mas uma coisa é certa: saber demais pode ser perigoso. E agora, carrego comigo o constante medo de que um dia eles possam me encontrar novamente. Você acha que é possível escapar de algo tão sombrio e poderoso? Ou estou apenas adiando o inevitável?